Queridos padres Antônio Luiz, Padre Bertolim, Padre João Batista, queridos irmãos e amigos josefinos, é sempre uma alegria estar com vocês, oblatos, para mim, porque eu me sinto de fato na casa de São José. Confesso para vocês, eu fico com um pouco de medo de falar de São José na frente deles, porque eles são especialistas em São José. Padre Bertolim, vocês sabem, tem muitas obras escritas a respeito de São José. E é um privilégio para nós termos os oblatos aqui em nossa cidade, em nossa diocese, porque eles, a partir do carisma de São José Marelo, mantêm na igreja também a devoção ao glorioso patriarca São José. E por isso, com tanto amor, eles cuidam deste santuário, cuidam desta novena. Hoje já é a 4ª missa do primeiro dia da novena. Cuidam tão bem deste santuário, no último ano, colocando estas belíssimas pinturas, sempre retratando a vida de São José, bem como aqui no pátio, do lado de fora, todos já viram, mas se alguém não viu ainda, pode contemplar as belas cenas da vida de São José, o grande patriarca, esposo da Virgem Maria. Por isso, nossa saudação e gratidão aos queridos padres josefinos, que em todo o mundo iniciam hoje a novena de São José. E nós iniciamos com alegria a novena de São José, pedindo a São José as graças que são necessárias à nossa vida, à nossa caminhada. E São José foi sempre querido e admirado pelo povo cristão, porque, antes de tudo, ele foi um chefe de família, um pai de família, com a esposa ao lado, alguém que viveu muito ou tudo daquilo que nós vivemos nas nossas famílias, no nosso trabalho, às vezes também na falta de trabalho. São José viveu todas estas realidades que muitas vezes nos atingem as nossas famílias. Por isso, a devoção a São José é tão importante na vida dos cristãos. E o documento que rege os seminários do mundo inteiro, aquele documento para a formação dos sacerdotes nos seminários, coloca que todo seminarista, futuro padre, deve ter especial devoção ao glorioso São José. E todos nós somos chamados a esta devoção a São José, o pai adotivo do menino Jesus, o esposo da Virgem Maria, aquele que cuidou da igreja que se iniciava e continua cuidando da igreja como patrono universal da Igreja Católica, espalhada pelo mundo inteiro. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje, no primeiro dia da novena de São José, somos chamados a contemplar a divina providência na vida de São José. Mais ainda, somos chamados a contemplar a confiança de São José na divina providência. E somos chamados neste primeiro dia da novena a também nós renovarmos nossa confiança na divina providência. Confiança em Deus nosso Senhor. Nós ouvimos na segunda leitura do apóstolo Paulo: Deus é rico em misericórdia.
E nós somos chamados a confiar nesta misericórdia de Deus para conosco e confiarmos na sua providência. Olha que coisa mais linda, a nenezinha dormindo tranquila ao lado da mamãe, não é? Da irmã, que alegria, a criança que adormece com tranquilidade no colo da mamãe. Olha lá que lindo, não é? Salmo 130 canta isto: nós estamos nos braços de Deus como uma criança no regaço da sua mãe, com toda a tranquilidade, não está preocupado com nada, com toda a serenidade. É isso que nós somos chamados a viver, sabendo que nós estamos continuamente nos braços de Deus nosso Senhor. Confiar na divina providência, como São José confiou, significa a gente estar sempre recordando que estamos no abraço misericordioso de Deus. Ah, senhor bispo, mas a vida não é fácil. Tem momento que é tão difícil a gente perceber a vontade de Deus, a gente perceber a ação de Deus. Tem momentos em que parece que Deus nos abandona. Na Sexta-feira Santa nós vamos ouvir o grito de Jesus na cruz, como nós também gritamos muitas vezes: meu Deus, por que me abandonastes? Nós como seres humanos, muitas vezes, diante das situações da vida, fazemos essa experiência, mas imediatamente, como Jesus, nos jogamos novamente nos braços de Deus, porque sabemos que apesar do nosso sofrimento, da nossa incompreensão, Deus continua nos sustentando, Deus continua nos mantendo, Deus continua nos fortalecendo. Imagine só a dificuldade de São José. Todos sabemos quando ficou sabendo que Maria estava grávida e ele não era o pai. Precisou um ato de muita fé de São José. Sim, o anjo lhe avisou em sonho que recebesse Maria, porque aquele que nasceria era o Filho de Deus, mas José, como ser humano plenamente livre, teve que dar a sua resposta de fé. Mesmo não compreendendo, confiou na divina providência, confiou na ação de Deus. Ele, como bom judeu praticante da fé verdadeira, da fé monoteísta de Israel, José sabia que um tempo seria a plenitude dos tempos e o Messias deveria nascer. E ele acreditou naquilo que Deus lhe revelou em sonhos. Os sonhos na vida de São José. O Papa Francisco tem grande carinho pelos sonhos na vida de São José. Sim, a fé é acreditar no sonho de Deus para a minha vida, para a humanidade. José viveu toda a sua vida, até o momento da sua morte, confiando na divina providência. Mas confiar na divina providência não significa que às vezes a gente não vai se questionar. Questionar-se faz parte do coração humano, da razão humana. Não significa que às vezes a gente não vai se perder. Também faz parte. A gente se perde nos pensamentos, pensa uma coisa, pensa outra, às vezes vem até uma pontinha de revolta contra Deus nosso Senhor. Por isso existe o sacramento da confissão, especialmente no tempo da Quaresma. Mas
tudo isso faz parte do ser humano. A gente se revoltar às vezes, a gente se questionar muitas vezes. O importante é não parar nessas atitudes, mas dar um passo a mais em direção à fé. José, mesmo confiando plenamente na divina providência, ele também ficou muito em dúvida. Como é possível? A minha noiva está grávida, eu não sou o pai. Como isto é possível? Tinha decidido até partir, abandoná-la, esconder-se, distante daquela realidade que ele não podia compreender, mas acreditou no sonho de Deus para a humanidade. Imagine só, permitam-me dizer, a decepção de José ao chegar com Maria grávida em Belém e não encontrar um lugar aonde pudesse reclinar a sua esposa para dar à luz. Imagine o sofrimento de São José. José poderá ter pensado, talvez até dito: como é possível? Aqui está o Filho de Deus e não há um lugar para reclinar a cabeça. Aqui está o herdeiro de Israel, o descendente de Davi. Eu sou da linhagem de Davi. Sim, José, quando viveu, já não era um rico proprietário, mas era de sangue real, da linhagem real de Davi. Certamente José se perguntou: como é possível que eu não tenha aonde encostar a cabeça da minha esposa já grávida para dar à luz? Meu irmão, minha irmã, a vida dos santos não foi fácil. Como não é fácil tantas vezes a sua vida, a minha vida. Por isso é que nós recorremos a São José, aos outros santos, porque eles passaram pelas dificuldades que nós passamos, eles passaram pelos questionamentos que nós passamos, eles se questionaram, como nós também nos questionamos diante das circunstâncias da existência humana. Qual a diferença? É que da desconfiança eles deram um passo à frente, o passo da fé. Sim, ter fé não significa não se questionar. Ter fé não significa que às vezes você não vai duvidar, mas ter fé significa que apesar disso, você vai dar um passo. E muitas vezes este passo, como costumamos dizer, é um passo no escuro. Mas você sabe que você tem um Deus que é Pai. São José sabia e podia confiar neste Deus Pai, rico em misericórdia. Meu querido irmão, minha querida irmã, imagine a situação de José e quanto se exigiu dele de confiança na divina providência, quando então, por causa de Herodes, teve que fugir para o Egito. Teve que fugir para o Egito. Que situação difícil para aquele pobre pai de família, que também enfrentou o que hoje chamaríamos o desemprego, a migração. Também enfrentou a dificuldade que tantos e tantos enfrentam. Mas confiar na divina providência significa saber que de um mal Deus pode tirar o bem. Deus é especialista em do mal tirar o bem. Deus não permitiria o mal se do mal ele não pudesse tirar o bem. Mas, senhor bispo, como é isso? No concreto da minha vida, como isso se faz?
E a minha resposta é: meu filho, minha filha, eu também não sei, mas eu tenho certeza que é assim. Do mal, Deus tira o bem. Senão Ele não permitiria o mal. Ele não permitiria e não suportaria o mal. Do mal, Deus pode tirar o bem. Nós ouvimos na primeira leitura deste 4º domingo da Quaresma, o livro das Crônicas, um livro e um texto que era muito conhecido no tempo em que São José viveu, muito proclamado nas sinagogas. Para nós parece distante, mas eles o conheciam bem. E o texto da primeira leitura apresenta exatamente isto. Jerusalém é destruída, o templo é destruído, o povo é levado embora, mas naquilo que parecia destruição total de Jerusalém e de seu povo, eis que, através de Ciro, um rei estrangeiro, Deus reconstrói Jerusalém. Deus reconstrói o seu povo. Nosso Deus é sempre o Deus da reconstrução. Acreditar na divina providência não é entender. A fé não é entendimento. A fé é seguir, porque sabemos que é Deus que nos revelou, é Deus que nos chama, é Deus que nos convoca, como vimos na primeira leitura. Queridos irmãos e irmãs, confiar na divina providência é ter aquela certeza da palavra de Jesus no Evangelho. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas sim para salvá-lo. Deus não enviou Jesus ao mundo para condenar-nos, mas para salvar-nos. E aí, meu querido irmão, minha querida irmã, o convite de Jesus, como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos aqueles que contemplavam a serpente no deserto eram curados, assim também Deus elevou o seu Filho Jesus no alto da cruz, para que todos aqueles que contemplarem Jesus na cruz tenham a salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste domingo da Quaresma, neste primeiro dia da novena em honra ao glorioso São José, nós somos chamados a, como José, olhar para Cristo Jesus. São José participou dos inícios da vida do Filho de Deus. São José acompanhou Jesus, Filho de Deus, até o templo em Jerusalém, o oferecendo, e depois, no momento em que ele, Jesus, se tornou adulto perante a lei judaica, por volta dos 12, 13 anos, José desaparece dos evangelhos, porque havia cumprido a sua missão, a sua tarefa de dar um lar e dar uma história, uma família ao Filho de Deus. Eis o grande homem que preparou-nos o caminho do Salvador, o grande homem e patriarca que confiou na divina providência. E São José, hoje, na sua bela imagem, ambas aqui do altar, ele olha para você e também te faz este convite, que você confie na divina providência. Concluo, meu irmão, minha irmã, na vida nós nos entregamos a alguém ou a algo. Nós nos entregamos a alguém ou a algo. Em todo ser humano há este movimento, há esta tensão. Nós, cristãos, sabemos a quem nos entregamos.
Nós cristãos sabemos a quem nós confiamos a nossa vida. Nós católicos sabemos a quem nós entregamos não só o nosso passado, com saudade e com trauma, não só o nosso futuro, com alegria e incerteza, nosso presente e o nosso futuro. Nós sabemos a quem nós entregamos o passado, o presente e o futuro. A Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, contemplá-lo crucificado é o convite deste tempo quaresmal. Confiar na ação de Deus na nossa vida e na história da humanidade é o convite de São José para você, neste primeiro dia e em cada dia desta novena. Rezemos juntos, eu digo, você repete. Ó glorioso São José, que confiastes em Deus, aumentai a minha confiança. São José, intercedei para que eu cresça na fé. São José, que eu possa ter o olhar fixo em Jesus crucificado. Amém. Para São José, uma salva de palmas. Família caminhe a exemplo da sua fé.